Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje eu vou abordar um assunto que é importante para vocês dois, tanto licitante quanto servidor. O tema do vídeo vale para os dois, fique até o final para vocês entenderem o contexto. Eu quero falar especificamente do artigo 155, incisos 4º e 5º da nova lei de licitações, que diz que a infração administrativa em licitações, tanto não entregar, deixar de entregar a documentação necessária para o certame, quanto não honrar a sua proposta, né? Não manter a sua proposta salvo motivo justificado. Sabe aquela empresa que participa da licitação e chega na hora da habilitação, está faltando documento? Veja, nós não estamos falando da empresa que foi inabilitada porque juntou um documento que entendia que atendia o edital, mas enfim, né? Que entendia que atendia o edital, né? Mas que daí o pregoeiro, a comissão de contratação, julgou que não atendia o edital, não satisfazia e ele foi inabilitado. Esse cara, essa empresa, não vai ser punida, ela simplesmente vai ser inabilitada. Nós estamos falando das empresas que não apresentam um documento exigido para a licitação, principalmente para a habilitação, que é muito comum. O edital pedia 10 itens de qualificação técnica, 10 comprovações, e a empresa junta só 9. Faltou o 10º, ela não apresentou, exigia um registro, exigia uma autorização e a empresa não apresentou, então faltou o documento. E também vamos falar da questão da desistência da proposta, quando a empresa vence um item por um valor muito irrisório e aí acaba pedindo para declinar do lance, acaba pedindo para declinar da proposta, para desistir da proposta, diz que não há interesse, que não consegue executar, sem apresentar um motivo válido. Estes dois casos, na nova lei de licitações, passam a ser infrações pontuais. E qual é o problema, Ricardo? O problema é que essas infrações passam a ser punidas com o impedimento de licitar, lá do artigo 156, parágrafo 4º. Né? E vamos ler o que diz o parágrafo 4º. Ele diz o seguinte, acompanha comigo na tela. A sanção de impedimento de licitar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2º, 3º, 4º e 5º, que é o objeto desse vídeo, 6º e 7º do artigo 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicada a sanção pelo prazo máximo de 3 anos. Volta aqui comigo. Vamos entender o seguinte, na antiga lei, o artigo 87 trazia lá advertência, multa, suspensão do dia de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade, artigo 87 da antiga lei, da 8666, mas criava a possibilidade para o agente público, para o servidor público, aplicar a razoabilidade e a proporcionalidade, razoabilidade e escolha de qual sanção, advertência, multa, suspensão, impedimento, e a proporcionalidade, quanto destas sanções, livremente. Ele deveria justificar o porquê da sanção escolhida, né? E da dosimetria aplicada, do quanto de sanção aplicada. E muitas vezes, e quem trabalha no interior com licitações sabe o que eu estou falando aqui, é verdade, acontecia assim, poxa, eu vou punir com uma mera advertência porque eu conheço a empresa, ou porque o filho do dono da empresa, né, é conhecido do meu filho que estuda na mesma escola, ou como eu ouvi de próprio aluno nos meus cursos, dizendo, professor, eu não puni porque ele morava na minha rua, imagina que situação desagradável, todo dia sair para trabalhar e encontrar com ele e ter punido a empresa, então eu preferi não punir, apliquei só uma advertência. Existiam essas influências subjetivas, né, que eram irregulares, que já eram, a gente vai ver daqui a pouquinho, servidor, eu já vou falar contigo, aguenta aí, né, que já eram reprovadas pelos tribunais de contas, mas isso na prática acontecia muito. Nós sabemos que o direito em si, né, e os pareceres, né, aceitam qualquer informação. E aí, como o volume de decisões é muito grande, muitas vezes isso passava despercebido pelos tribunais de contas. Só que essa discricionariedade do agente público em escolher uma sanção ou outra, e muitas vezes de não punir ou de atenuar a sanção na antiga lei, deixa de existir na nova lei. Nós acabamos de ler o parágrafo 4º e está lá escrito, está em vermelho, negrito, eu coloquei até um texto maior ali, né? Será, né? Será aplicado o impedimento de licitar. Então, quando ocorrerem estas
infrações administrativas, de eu não manter a minha proposta, de eu não apresentar um documento, licitante, saiba que você será punido. Ai, professor, mas foi a minha secretária que esqueceu, é a minha primeira licitação, eu nunca tinha feito, eu fiz um curso e eu não aprendi. Problema seu. Problema seu, tivesse se capacitado. Esse é um ponto de alerta, porque, como o título já diz, vai dar problema, não vai ter desculpa. A lei está impondo a aplicação da sanção. O agente público, por mais que queira, não vai poder atenuar, não vai poder te dar uma mera advertência, dizer, olha, não faça de novo, né? Não vai. E sabe por que não vai poder fazer isso? Por que o agente público não vai poder atenuar a sanção por uma mera advertência, por exemplo? Porque senão vai dar problema para o servidor. Acompanha comigo na tela o que há muito tempo o Tribunal de Contas da União já vem falando. Veja comigo. Ele diz o seguinte, no âmbito de discricionariedade na aplicação de sanções em contratos administrativos, o âmbito, não faculta ao gestor, verificada a inadimplência injustificada da contratada, simplesmente abster-se de aplicar-lhe as medidas previstas em lei, mas sopesar a gravidade dos fatos e os motivos da não execução para escolher uma das penas exigidas lá no artigo 87. Volta aqui comigo. Então, essa primeira decisão do TCU mostra, e ela é antiga, ela mostra que existia uma discricionariedade. Ok? Vamos continuar na tela. Veja comigo. No caso de indícios de fraude à licitação, deve a administração autuar processo administrativo contra as empresas participantes do esquema fraudulento com o fim de declará-las inidôneas, sendo que a não autuação sem justificativa dos referidos processos poderá ensejar a aplicação de sanções aos servidores omissos. Volta aqui comigo. Essa é uma orientação que já é antiga do Tribunal de Contas da União e é espelhada em vários outros tribunais, tá? E por que eu estou dizendo que vai dar problema para o servidor? Porque a lei está dizendo será aplicada a sanção tal. Então ele não pode atenuar, ele pode agravar. Nós vimos, quando não for justificada uma sanção mais grave. Então para cima ele vai poder aplicar mais sanção. Agora para baixo, para simplesmente não punir porque o cara mora na rua, porque é conhecido, porque é amigo, porque é o único fornecedor da administração muitas vezes, não vai dar mais, sob pena de ele responder por omissão funcional. Isso é um ponto muito importante. Então saibam como aplicar o processo punitivo na nova lei. Mudou muito, agora tem um processo punitivo só para multa, um processo punitivo para inidoneidade, para o impedimento de licitar. São diferentes, agora tem fases de alegações finais, tem fases de provas, há toda uma dinâmica nova, que você deve se preparar, servidor, para aplicar corretamente o processo punitivo. Mas para você, empresa, não conte mais com a leniência da administração. Isso é um ponto de alerta muito importante. Muitas empresas vão, eu vou lá cotar, se depois eu desisto, depois eu não cumpro, depois eu não assino o contrato. É uma outra hipótese também punida com impedimento. Eu não assino o contrato. Eu não vou apresentar esse documento porque eu vou puxar o preço para baixo, aí o segundo preço que é do meu colega que vai vencer. Essas empresas agora serão punidas. Fica aí o alerta, um vídeo rápido, objetivo, mas importantíssimo sobre a atuação em sessão de licitação. Não apresentou documento obrigatório, não manteve a proposta, punição. Não puniu, punição no servidor. Cuidado, administração, cuidado, licitante, o bicho pode pegar. Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, dar o seu like, compartilhar esse vídeo, porque ele é muito importante para você que é licitante e para você que é servidor e tem aí alguns colegas que estão esquecendo de punir os licitantes. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!